Fala pessoal, eu sou o Lori Ferreira e este é o episódio número 5 da 7ª temporada do meu podcast. Hoje eu converso sobre a mais importante, em minha opinião, e controversa questão geopolítica do nosso tempo, a questão israelo-palestina, com o professor de Relações Internacionais da Escola Superior de Propaganda e Marketing, Ricardo Leães, doutor em Ciência Política pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O professor Ricardo é um internacionalista e também um mestre em ciência política. Atualmente, ele pode ser visto nas principais TVs por assinatura do nosso país, CNN, Globo News, Record News, onde tem conversa e notícias sobre a guerra entre Israel e o Hamas, ele está lá. Guerra, aliás, que a gente ainda não sabe se vai ficar nesse pequeno eixo, digamos assim, pequeno entre aspas, ou se vai se espraiar por outros países e grupos do Oriente Médio e, quem sabe, por outros países também. Professor, seja muito bem-vindo ao Fala com Lori e muito obrigado por ter aceitado o meu convite. Eu sei que a sua agenda está muito pesada, mais do que antes até, de compromissos, com muitos convites nesse tempo de alta voltagem, digamos assim, na geopolítica mundial. Obrigado. Olá, Lori, tudo bem? Eu que te agradeço o convite. Como tu disseste, eu sou Ricardo Leães, professor de Relações Internacionais, e vamos tentar encarar esse desafio de falar sobre esse conflito. Eu acho que a tua definição é boa, é sem dúvida uma das questões mais espinhosas da geopolítica mundial. E, infelizmente, estamos todos muito assustados com o que está acontecendo em Gaza e temos que encarar esse desafio de tentar esmiuçar um pouco essa questão e abrir os olhos das pessoas para o que está acontecendo. Minha primeira pergunta não tem a ver com a questão em si e tem totalmente a ver com a questão. Ela é a seguinte: na sua opinião, é possível falar da questão israelo-palestina sem paixão, sem tomar partido, ser isento? Porque é um conflito que tem quase 80 anos, se a gente falar somente do século XX para cá, com a criação do Estado de Israel, e nesse tempo todo mundo criou opiniões muito sólidas a respeito de um lado ou de outro, das razões de um lado ou de outro e tudo mais. Então, eu te pergunto, como conversar sobre esse assunto, que é o que a gente vai tentar fazer agora, sem cair na armadilha de se apaixonar pela causa palestina e odiar Israel, e sem cair na armadilha de somente abraçar o sofrimento judeu ao longo da história e odiar os terroristas islâmicos que usam a causa palestina para promover o horror, com a ideia de dizimar o povo judeu. Como não sermos passionais nessa questão, professor? Como a história pode nos ajudar nessa tarefa? Lori, eu penso que talvez a melhor solução para esse dilema seja justamente o contrário do que poderia parecer. Talvez justamente reconhecermos que somos passionais e que se trata de um conflito político muito importante, se trata de uma crise humanitária, se trata de uma questão que envolve povos que sofreram muito ao longo da história. Talvez justamente esse ponto de partida possa nos permitir reconhecer que somos, sim, passionais, que se trata de uma questão de difícil solução. Todas as questões políticas, de alguma forma, elas apelam para alguma emoção. E, nesse caso, a questão se torna ainda mais emocional, ainda mais passional. Então, eu penso que a primeira questão é justamente essa, reconhecer que é impossível ser imparcial nesse ponto, e eu diria até que eu não sei nem se é desejável ser totalmente racional em relação a essa questão. Muitas vezes, atrocidades foram cometidas na história por pessoas que estavam buscando algum nível de racionalidade extremo sobre as questões. Eu acho que sempre que se trata de vidas humanas, a gente está lidando com temas do nível da ordem da paixão, da ordem da emoção, e a gente tem que reconhecer isso. Agora, além de reconhecer essa passionalidade, é absolutamente fundamental que a gente busque manter uma objetividade em relação aos fatos e uma coerência e uma honestidade em relação ao que está acontecendo. E isso Perfeito. talvez seja a grande dificuldade que muitas pessoas não conseguem fazer. Eu não vejo problemas que esse tema seja sensível de lado a lado, mas é um problema muito grande quando as pessoas não são objetivas em relação à realidade, quando as pessoas contam a história pela metade, quando as pessoas não reconhecem determinados fatos que são fundamentais, quando não querem discutir as razões dos problemas também. Aí, na minha opinião, é que nós temos um grande problema e que fica impossível que a gente tome uma posição que vise a solução do conflito. Porque
De nada adianta a gente falar sobre essa questão se a gente não tiver como objetivo solucionar o conflito e garantir formas de que a população palestina e que a população israelense possa viver em paz. Se o povo palestino, professor, já tivesse de volta ou já tivesse uma terra para chamar de sua, o Hamas e outros tantos grupos terroristas teriam a mesma força que tem hoje? Olha, objetivamente é possível dizer que não, que muito provavelmente não teriam, tá? Mas essa questão ela é bastante complexa pelo seguinte: eu vou ser obrigado a fazer uma certa recuperação histórica, eu vou tentar À ser breve, vontade. mas eu acho que ela Por favor. vai nos ajudar a entender como é que a gente chegou até aqui, tá? Por favor, por Primeiro, favor. o movimento sionista, que é um movimento de judeus que visa a criação de um Estado nacional para os judeus, ele é da segunda metade do século XIX. E esse movimento responde a uma questão objetiva. As populações judaicas vinham sofrendo com o antissemitismo há muito tempo na Europa. Isso não era recente, mas era muito comum e estava bastante agravado no século XIX. No século XIX, na Rússia, houve pogroms, que eram massacres contra judeus. Na França, houve um caso horrendo de antissemitismo contra um militar chamado Dreyfus, que foi acusado de ser responsável pela derrota da França na guerra contra a Alemanha. Foi, inclusive, punido e condenado de forma fraudulenta à prisão perpétua. Depois, felizmente, foi absolvido. Mas o antissemitismo era algo muito comum na Europa e muitos judeus estavam tentando responder essa questão de forma legítima, de forma correta. Esse ponto tem que ser o ponto inicial. Só que a grande questão é que os judeus, até por conta da diáspora judaica, que tinha acontecido muito tempo atrás, eles estavam espalhados em vários locais do mundo. Era um povo desterritorializado, era um povo que já havia, de alguma forma, se conectado com várias comunidades em vários países, até mesmo no Brasil, na Argentina, além da Europa, dos Estados Unidos e de outros lugares. E havia uma dúvida sobre como fazer, como operacionalizar para que esse povo tivesse um Estado próprio. E a primeira ideia era de que teria que se buscar uma terra sem povo para um povo sem terra. O que significa isso? Significa que tu tinha um povo, que era o povo judeu, e esse povo tinha que ir para uma terra. O ideal seria que essa terra não tivesse um povo lá habitando para que os judeus pudessem ocupar essa região. Claro. E por isso se cogitou na época a Argentina, a região da Patagônia, que é uma região pouco habitada, Uganda, na África, tem determinadas regiões também pouco habitadas, mas, em última instância, se decidiu num congresso sionista no final do século XIX que seria melhor que os judeus fossem para o território da Palestina histórica, o território da antiga Israel histórica. Mas agora, desculpa lhe interromper, mas aí fazendo uma pergunta bem de desconhecimento histórico da minha parte. Não havia, mas havia gente nesse território. Então não era um território sem gente. Ok. Pois então, esse já chega num ponto bem importante. A ideia era uma terra sem povo para um povo sem terra. Só que a terra que foi escolhida não era uma terra sem povo. E aqui vem um detalhe muito importante, Louri, que é o seguinte. Na Palestina histórica, havia uma divisão, vamos dizer assim, bastante desigual entre palestinos, entre árabes e judeus. Havia judeus já morando na Palestina antes do surgimento do movimento sionista. Eles eram cerca de 10% da população, e aqui vem um fato importante. Essas populações conviviam de forma plenamente harmoniosa. Não havia conflitos entre essas duas populações. Os judeus da Palestina não sofriam com antissemitismo. Quem sofria com antissemitismo eram os judeus da Europa. Então, esse ponto é muito importante, porque às vezes a gente ouve por aí que o conflito é religioso, como se esses povos não pudessem conviver bem. Isso é mentira. A história mostra que é possível, sim, que esses dois povos consigam conviver muito bem. Qual que é a grande questão? Do ponto de vista dos palestinos, começou a haver uma grande imigração de judeus para a Palestina, de modo que, no início do século XX, já tinha aumentado a presença de judeus no território palestino, e esses judeus estavam há muito disputando, buscando um Estado próprio. Qual que é a questão? Esse território da Palestina, ele ainda não era um país. Ele era administrado pelo Reino Unido, era um mandato britânico, esse é o termo, inclusive, mandato, ou seja, refere-se a quem manda. Quem mandava era o Reino Unido. E o Reino Unido viu que essa situação estava começando a se agravar e viu que havia uma pressão muito forte, tanto de árabes quanto de judeus,
para se estabelecer estados nessa região. E mais do que isso, antes de os ingleses chegarem lá, antes dos britânicos chegarem lá, os britânicos fizeram uma oferta, uma proposta para os árabes que ali estavam, de lutar ao seu lado contra o Império Turco-Otomano na Primeira Guerra Mundial e, dessa forma, ter acesso, ter a garantia de que teriam um Estado próprio. Os árabes aceitaram essa proposta, inclusive é um episódio muito bem relatado num filme antigo, Lawrence da Arábia, um filme clássico que relata esse apoio dos árabes aos britânicos contra o Império Turco-Otomano, mas, infelizmente, para os árabes foram traídos pelos ingleses, que decidiram, por baixo dos panos, fazer um acordo com os sionistas e prever também a criação de um Estado israelense na região. Aí, depois da Segunda Guerra Mundial, a situação era tão difícil, já havia conflitos armados entre essas duas populações, que o Reino Unido simplesmente desistiu de administrar essa questão e entregou o mandato da Palestina, toda a região da Palestina, para as Nações Unidas. E aí, as Nações Unidas decidiu pela criação de um Estado de Israel e um Estado palestino. Só que esse ponto aqui é bem importante, Lore. Por quê? Porque os israelenses, eles tinham mais ou menos 30% da população e cerca de 10% das terras. Okay. Só que eles receberam, pelo acordo das Nações Unidas, 55% do território, inclusive as áreas mais férteis e as áreas que eram menos desertas. Então, por conta disso, os palestinos não aceitaram essa divisão, não concordaram com essa possibilidade. E é a partir daí que se dá esse conflito moderno, vamos dizer assim, entre israelenses e árabes. Os árabes não aceitaram essa divisão, consideraram essa divisão injusta em função da distribuição demográfica e da localização da escolha, de onde ficaria a terra de cada um dos estados, e aí se iniciou uma guerra entre alguns países árabes e o Estado de Israel. O Estado de Israel saiu vencedor e começou a expandir o seu território. Esse ponto é muito importante, Luiz. Desde 48, aqueles 55% que já eram mais do que representavam a população judaica naquele contexto, eles só aumentaram. Israel só se expandiu com essa primeira guerra, depois se expandiu ainda mais na Guerra de 67, quando conquistou as colinas do Golã, a Cisjordânia, a faixa de Gaza e a Península do Sinai. Depois entregou de volta a Península do Sinai para o Egito, mas não entregou a Cisjordânia, pelo contrário, começou a construir assentamentos na Cisjordânia e também não entregou ainda as colinas do Golã. A partir dos anos 90, e até vendo esse movimento dos árabes, os palestinos resolveram dar um passo atrás. Eles resolveram mudar a sua forma de atuação e buscar uma solução diplomática para o conflito. Nos anos 90, Yasser Arafat, que era o grande líder dos palestinos naquele momento, concordou... Sim, da organização da OLP, né? Isso, da OLP, da Organização para a Liberação da Palestina. Ele concordou em reconhecer diplomaticamente o Estado de Israel em troca da criação de um Estado palestino. Só que esse ponto ele é central e ele é nevrálgico para os palestinos. Por quê? Porque os palestinos eles têm uma demanda, eles têm duas demandas das quais eles não costumam abrir mão. Primeiro, em função de todas essas guerras que eu citei brevemente anteriormente, houve um conjunto muito grande de refugiados palestinos. Toda a guerra, como a gente está vendo agora, toda a guerra, sobretudo uma guerra de grandes proporções, ela proporciona um número muito grande de refugiados. A gente está vendo agora na Ucrânia, por exemplo, um grande contingente populacional da Ucrânia fugiu da Ucrânia porque não queria se manter no conflito, o que é absolutamente justo, segundo o direito internacional. E o direito internacional assegura que essas pessoas têm o direito de retornar quando o conflito acaba. A grande questão é que Israel não permite que essas populações voltem. Hoje em dia, boa parte da população da faixa de Gaza e da Cisjordânia se compõe de refugiados, de pessoas que fugiram daquele primeiro conflito lá atrás, um episódio que é chamado pelos árabes de Nakba, que é a grande tragédia. Inclusive, um dos símbolos de resistência do movimento palestino são chaves. Os palestinos andam com uma chave. E por que isso? Porque vários deles saíram das suas casas e levaram a sua chave, imaginando que um dia, com o fim do conflito, fossem voltar. Isso. Então, claro que muitas vezes essas casas nem existem mais, às vezes já foram até demolidas, mas ainda assim é simbólico para os palestinos carregarem as chaves das casas em que eles moravam
como um símbolo da vontade deles de retornarem. Por que eu estou mencionando isso? Porque o Arafat, talvez até buscando uma solução, ele aceitou não exigir o retorno dos refugiados palestinos e, mais do que isso, ele aceitou que fossem mantidos assentamentos israelenses na Cisjordânia. Esse ponto é muito importante, Loure, pelo seguinte: segundo o direito internacional, não apenas os países não podem anexar territórios uns dos outros, mas se eles anexam territórios, eles não podem construir assentamentos nesses seus territórios. A lógica do direito internacional é que os países não possam recorrer à guerra para se expandir territorialmente. E é justamente isso que Israel faz. Uma medida que já foi condenada pela ONU várias vezes, mas que é seguidamente ignorada pelo Estado de Israel. E o Arafat ele acabou cedendo nesses pontos, e aqui não cabe avaliar se ele estava certo, se ele estava errado, se é justo, se é injusto, mas foi o que ele fez. É a tal da tão famosa Resolução 242 da ONU? Isso, exatamente. A Resolução 242 implica que Israel tem que sair desses territórios que ela ocupou, tem que acabar com os assentamentos, que foi justamente o contrário do que aconteceu. Cada vez tem mais assentamentos. Há um muro gigantesco na Cisjordânia, cerca de 700 quilômetros, que simplesmente impede qualquer contato entre essas populações e que torna a vida dos palestinos na região um horror. O palestino, para se deslocar, ele tem que passar por checkpoints. Vários checkpoints. É uma situação realmente muito difícil, uma situação que, segundo a Anistia Internacional e segundo a Human Rights Watch, constitui um crime de apartheid, um crime de diferenciação racial entre segregação, duas populações. Né? Uhum. Segregação, exato. E vamos lembrar, esse ponto é muito importante, porque às vezes grupos ligados ao Estado de Israel apontam para algumas diferenças entre o que há na Palestina, na Cisjordânia, e o que havia na África do Sul, onde foi cunhado o termo apartheid. Mas os sul-africanos reconhecem, tratam o termo como apartheid. O Mandela, que eu acho que talvez seja a melhor pessoa, ou fosse a melhor pessoa para falar sobre o apartheid, dizia que, inclusive, que o apartheid que os palestinos sofriam era pior do que o apartheid que os sul-africanos sofriam. Então, sim, imagina, com a chancela do Nelson Mandela, não há dúvida, né? Não há dúvida, exato. Então, esse ponto é bastante importante. Mas por que eu trago esse comentário sobre o que o Arafat fez? Porque quando ele tomou essa decisão, e reitero que não se trata de julgar moralmente, mas quando ele tomou essa decisão, muitos palestinos ficaram profundamente entristecidos e até enraivecidos. Nesse momento, um grande intelectual palestino, Eduard Said, chegou a chamar o Arafat de traidor por ter tomado essa medida. E essa medida fortaleceu determinados grupos que se opunham a negociações com Israel. E um desses grupos é o Hamas, que passou a ganhar, a ter mais força, a ter mais legitimidade junto a determinados setores da Palestina em função dessa divisão que surgiu nesse momento. Então, nesse momento, os palestinos passaram a ser representados, por um lado, pela Autoridade Nacional Palestina, que concordou com a solução de 2 estados, que reconhece o Estado de Israel, e, do outro lado, com o Hamas, que não concorda com essa solução e que reitera a vontade de destruir o Estado de Israel. A gente não pode negar que, tanto do lado de palestinos quanto do lado de israelenses, há setores expressivos que não querem um acordo, que não querem uma solução de paz. Sim. Não podemos negar isso, justamente com aquele objetivo que eu te comentei, da questão da objetividade dos fatos. Entendi. Mas essa objetividade também não pode nos fazer cair numa visão doisladista, como os jovens gostam de dizer hoje em dia, de achar que se trata de relações iguais, porque não são 2 países. É um país e uma outra região, que até é reconhecida como país por cerca de 150 países no mundo, mas que não tem um exército, não tem condições de segurança. Não é um Estado, né? Não é um Estado. Na prática, não é um Estado. Tá? Então, esse ponto é importante. Professor, de onde é que vem essa ligação tão forte entre os Estados Unidos e Israel? À medida em que os países árabes começaram a ver que precisariam se aliar com a União Soviética para combater Israel, a partir desse momento se criou uma aliança cruzada. Os Estados Unidos olharam para aquilo e viram, peraí, se o Egito, se a Síria, se a Jordânia, se todos esses países estão se aliando à União Soviética e indo contra Israel, talvez seja mais interessante para nós ser aliado de Israel. Muitas alianças cruzadas aconteceram ao longo da história.
aquela velha máxima atribuída ao Maquiavel, se o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Sim. Então, muito por conta disso, houve uma certa aproximação entre essas regiões, o que aconteceu, sobretudo, na Guerra de 67, quando Israel conquistou todos esses territórios que eu mencionei anteriormente, contou com o apoio dos Estados Unidos, e mais ainda na Guerra de 73. Além disso, Loure, tem um ponto que é bem importante a gente frisar aqui, que é o peso que o lobby israelense tem no Estado de Israel. Existem dois autores importantes das relações internacionais, o Stephen Walt... O lobby israelense tem nos Estados Unidos, você quer dizer? Isso, exatamente. Okay. Esses dois autores fizeram um livro, inclusive, mostrando como é forte o lobby israelense nos Estados Unidos. Existe uma organização chamada AIPAC, que promove os interesses de Israel nos Estados Unidos. Eles são extremamente bem-sucedidos, contam com muitos recursos, sejam recursos vindo de Israel, sejam recursos da comunidade judaica dos Estados Unidos, que pressionam há muito tempo para que os Estados Unidos sempre vá numa linha muito forte a favor do Estado de Israel e contra interesses palestinos ou interesses árabes que colidam com o Estado de Israel. Então, digamos que tem esse fator histórico de como se processou lá atrás, ainda num contexto de Guerra Fria, mas os elementos acabaram se mantendo muito também por conta da pressão desse lobby. E aqui a gente tem que destacar, Loure, que o peso da comunicação. Eu gosto sempre de frisar que as relações de poder, elas nunca são produzidas no vácuo. As relações de poder, elas são desiguais. Alguns países têm mais poder do que outros. E, na medida em que alguns países têm mais poder do que outros, alguns países têm muito mais condições de se comunicar e de fazer valer a sua narrativa do que outros. E o caso de Israel, e sobretudo o caso de Israel nos Estados Unidos, é exatamente assim. A gente está vendo agora, desde o início do conflito, que há uma certa dificuldade para que uma voz alternativa ganhe corpo. Isso, se no Brasil já é difícil, nos Estados Unidos acaba sendo muito, muito pior, muito mais difícil. Eu te diria, inclusive, que é mais fácil ver críticas ao governo de Israel na imprensa israelense, sobretudo no Haaretz, que é um jornal mais de esquerda, um jornal importante, um jornal mais de esquerda, do que na própria mídia norte-americana. Do que na própria mídia ocidental. Isso aí é algo impressionante. A gente está vendo agora no conflito, em vários momentos, jornalistas usando como fonte para suas afirmações o exército israelense, o governo israelense. Então, sem dúvida. Tinha um jornalista muito famoso, não sei se você lembra dele, o Paulo Francis, lembra dele? Claro, claro. O mais importante jornalista brasileiro de temas internacionais dos anos 80, 90, né? E ele tinha uma frase, professor, uma expressão que me marcou muito. Eu estava na faculdade ainda e ele costumava falar a seguinte frase: Israel é o filho malcriado dos Estados Unidos. É aquele filho que pede tudo, consegue tudo, faz exatamente tudo o que quer e não importa o que faça, os pais sempre estarão lá. O típico filho mimado. O que você acha? Essa afirmação do Francis é uma brincadeira, é uma coisa até leviana, mas é assim que tem funcionado a relação Estados Unidos e Israel ao longo do tempo. Uma vez eu vi um documentário sobre essas relações entre Estados Unidos e Israel e tinha em determinado momento um israelense, eu não vou lembrar quem era, que fez uma brincadeira que está bem alinhada com esse comentário do Paulo Francis. Ele dizia o seguinte, que os Estados Unidos ofereceram 3 coisas para Israel. Ofereceram dinheiro, ofereceram armas e ofereceram conselhos. E que os israelenses aceitaram dinheiro, aceitaram as armas e ignoraram os conselhos. Exatamente a mesma coisa, dita de outra maneira, né? Exatamente. É o filhinho mal criado. Agora, claro, né? Vamos lá, isso não acontece por acaso. Os Estados Unidos também não são bobos, não dão um ponto sem nó. Então, claro, também tem indústria de armas, né? Claro, já tem se fala. Pontos que justificam, né, essa parceria. Israel também acaba se colocando ao lado dos Estados Unidos para temas espinhosos, também justifica a atuação dos Estados Unidos em questões controversas. Então, mesmo que essa história seja bem didática para demonstrar como as coisas funcionam, não podemos imaginar que o que Israel está fazendo vai minimamente contrariar os interesses dos Estados Unidos. Provavelmente, se isso acontecesse, aí sim, os Estados Unidos adotariam uma postura um pouco mais crítica. Sim. Vamos supor que, claro, não está na hora ainda, muito pelo contrário, só vou usar isso como exemplo. Vamos supor que Israel quisesse atacar a Arábia Saudita.
O Irã. Sim, Então, daqui a um pouco, levar os Estados Unidos para uma guerra contra o Irã é uma guerra que os Estados Unidos, nesse momento, não tem interesse de travar. Aí, certamente, os Estados Unidos vão adotar uma postura mais firme e dizer, não, aí chegamos numa linha. Sim. Agora, a grande questão é que os palestinos, nesse ponto, Lore, eles estão totalmente sozinhos. Essa questão mesmo na faixa de Gaza, que é a questão humanitária mais grave no mundo, Gaza é considerada a maior prisão a céu aberto do mundo. Está acontecendo desde 2007, isso é muito antigo. E claro que eu vi até algumas pessoas dizendo, mas o Egito também é responsável. Bom, mas se o Egito também é responsável, isso não diminui em nada a responsabilidade dos israelenses por estarem fechando Gaza, por terem estabelecido um bloqueio por terra, por mar, por ar. O único aeroporto de Gaza foi destruído pelo Estado de Israel. E assim, um ponto que é importante, a própria pesca, que é muito importante para uma população tão empobrecida e tão sem condições de ter empregos, ela é limitada. Os israelenses só permitem que a população de Gaza pesque até 40 quilômetros da costa. E entendi. Eu não sou especialista em pesca, mas eu já ouvi várias pessoas comentando que, em geral, os grandes recursos dos mares, eles são mais adiante do que isso. Então, mais distantes da costa, quanto mais distante continental. Sim. Isso, quanto mais distante, mais fácil Além disso, já estão comprovadas reservas de gás natural nessa costa. Israel já explora gás natural. E, obviamente, a Palestina não tem nenhuma condição de explorar esses recursos. Poxa, imagina uma situação, nesse momento, quão importante seria para a Palestina poder exportar gás natural, produzir, enfim, isso tudo não acontece. E nós temos que destacar isso, só vou encerrar esse comentário, porque muitas pessoas estão dizendo que isso é consequência das atitudes dos palestinos, isso é consequência dos ataques do Hamas. Eu acho que é importante, por uma questão de honestidade intelectual, que a gente lembre que todo mundo é responsável pelos seus atos. Então, assim como não podemos dizer que o governo de Israel é responsável pelos ataques do Hamas, o Hamas não é responsável pelos ataques de Israel. Os ataques do Estado de Israel são responsabilidade do Estado de Israel, os ataques do Hamas são responsabilidade do Hamas. A gente pode sempre entender, contextualizar, pode até, eventualmente, achar que um lado está certo, o outro lado está errado. Justificar, A gente pode até justificar. Agora, é cinismo dizer que um ato que alguém cometeu é responsabilidade do outro. Se tu me agride e eu te agrido de volta, a minha agressão fui eu que fiz. Sim. Eu sou responsável por isso. Ela pode até ser justificada, mas eu não posso dizer... Exato, ela teve uma causa, mas a intenção... Exatamente. Isso, mas a responsabilidade dela é minha. Então, eu estou vendo, inclusive, pessoas alegadamente especialistas dizendo que esse bloqueio a Gaza é culpa do Hamas. Não, quem bloqueou Gaza foi o Estado de Israel e, claro, pelo sul, o Egito também. Mas não foi o Hamas que bloqueou Gaza. O Hamas merece ser responsabilizado pelos atos dele, como, por exemplo, o ato que aconteceu no sábado passado. Aí sim, a gente pode responsabilizar, mas não pelo bloqueio de Gaza. Logo nos primeiros dias, após esse infame e fatídico dia 7 de outubro, do ataque terrorista do Hamas, você disse, um dos primeiros comentários que eu vi naqueles dias iniciais lá, você disse que o primeiro objetivo estratégico do Hamas, leia-se Irã nas entrelinhas, isso aí são palavras minhas, você pode me corrigir se eu estiver errado, foi atingido, que era evitar que a Arábia Saudita estabelecesse relações diplomáticas com Israel da maneira como já estava se aproximando. Explica brevemente, professor, para a gente esse quebra-cabeças. Você acha que é isso mesmo? Sim, acho que sim, e até o momento parece que esse objetivo estratégico está sendo atingido. Claro que ainda estamos no calor dos acontecimentos. Claro. Faz pouco mais de 10 dias, então pode ser precipitado fazer uma afirmação muito peremptória nesse momento. Mas, qual que é o quadro? Como eu comentei antes, Lore, vários países árabes começaram a reconhecer Israel com o passar do tempo. E, por iniciativa ainda de Donald Trump, se iniciaram negociações para viabilizar o chamado acordos de Abraão, que tinham exatamente isso como objetivo, fazer um grande reconhecimento do Estado de Israel, que teve sucesso com os Emirados Árabes Unidos, com o Bahrein, com Marrocos e com o Sudão. No entanto, o país mais importante que estava no escopo desse acordo era a Arábia Saudita.
E, obviamente, houve uma pressão muito grande de palestinos para que a Arábia Saudita não concordasse. Um segundo possível objetivo estratégico, eu acho que esse primeiro é claro, eu acho que seria inegável dizer que ele está acontecendo. O segundo objetivo pode ser colocar o Hezbollah no conflito também. Isso não está claro, tá? E aqui vai um ponto que é importante. Durante muito tempo... Isso eu não sabia. Quer dizer... Pois então, esse ponto é bem importante, Salori, e a gente tem que ter muito cuidado. A gente tem um mau hábito de tratar o mundo islâmico como uma coisa só, e ele está muito longe de ser isso, tá? Então, existem várias clivagens possíveis, que existem tanto clivagens religiosas quanto clivagens políticas, ou mesmo político-religiosas. A mais importante delas é a divisão entre sunitas e xiitas, uma divisão histórica no mundo muçulmano, que faz com que alguns países tenham uma posição mais pró-sunita, e alguns grupos têm uma posição sunita e outros grupos uma posição xiita. Por que eu estou dizendo isso? Porque o Hamas é um grupo sunita, e o Hezbollah é um grupo xiita. Em determinados momentos, havia até uma relação em certa medida tensa entre o Irã e o Hamas. Mas, aparentemente, ao longo dos últimos anos, essa tensão diminuiu e a relação melhorou. E o próprio Hezbollah começou a ter um apoio maior da comunidade muçulmana, mesmo entre setores sunitas, por conta do êxito que o Hezbollah teve em expulsar Israel do território libanês. Israel invadiu o Líbano em 2006 e perdeu para o Hezbollah. O Hezbollah ganhou, e desde então o Hezbollah só aumentou em termos de força. O Hezbollah é treinado pelo Irã, o Hezbollah recebe apoio do Irã, o Hezbollah lutou na Síria, ou seja, ele tem experiência com combate e capacidade moderno, bélica. Eu li que ele tem 100 mil mísseis. 100 mil mísseis, imagina, muito país não tem isso. Isso, com certeza, é muito superior ao Hamas. Agora, claro, nenhum grupo político é irracional. Os grupos podem cometer erros de análise, mas nenhum grupo é irracional, nenhum grupo é inconsequente. Então, será que o Hezbollah tem interesse, de fato, em entrar numa guerra mais forte contra Israel? Aí nós não sabemos. Mas algumas pessoas imaginam que possa ser esse o objetivo do Hamas, de tentar, de alguma forma, forçar o Hezbollah a entrar nesse conflito e escalar num nível regional que a gente ainda não viu. Então, esse é um ponto que a gente tem que ter atenção. Não está no horizonte ainda, aparentemente, mas como os acontecimentos vão se transformando e vão se desdobrando aos poucos, é uma possibilidade que a gente não pode descartar por completo. Professor, é uma tradição histórica do Brasil ser a favor da paz e também conversar com diferentes lados, como é que eu posso dizer, não fechar canais, né, diplomáticos com diferentes perspectivas e tudo mais. Então eu te pergunto, isso justifica o fato de o Brasil não aceitar a denominação do Hamas como um grupo terrorista? Porque se o Hamas não for um grupo terrorista, quem mais será, né? Eu sei que tem a questão da ONU, né, que é uma questão, digamos, até semântica, protocolar. Mas o fato de a ONU oficialmente... A ONU já nem existe mais, na verdade, né? Porque consenso é uma coisa difícil na ONU hoje em dia. Como é que o Itamaraty, que é tão respeitado pela sua diplomacia literalmente falando, pode deixar essa evidência do Hamas como terrorista ser ultrapassada por uma questão semântica? Como é que se explica isso? Eu sei que você não vai entrar na cabeça dos diplomatas brasileiros, nem no governo brasileiro para responder isso, mas o que você pensa a respeito dessa questão? Bom, esse ponto é importante, Talori, porque não se trata apenas de uma questão semântica, tá? É uma questão que tem implicações concretas. Vou te dar um exemplo. Então, muitas vezes, se um grupo vai prestar apoio humanitário e se descobre que existe algum vínculo entre o grupo que está recebendo o apoio humanitário e um movimento terrorista, esse apoio não pode acontecer. Como se fosse uma ficha criminal, uma ficha suja. Como se fosse, exato, como se fosse uma ficha suja. Então, assim, o que me parece? Ninguém, em sã consciência, imagina que o Hamas não seja uma organização terrorista. Mas declarar o Hamas como uma organização terrorista é tomar parte no sentido, inclusive, de não mediar o conflito e de, às vezes, até impossibilitar determinados movimentos de assistência humanitária
e de negociação diplomática. Tá? Então, me parece que a posição do Brasil é essa, vem desse motivo. Se o Brasil e os demais países reconhecerem o Hamas como uma organização terrorista, vai ter consequências, não é apenas uma definição, não é apenas uma questão semântica, que não quer dizer que essa decisão seja correta ou não, mas a explicação é essa. Existem consequências. Tu não pode simplesmente designar um grupo como terrorista e não adotar medidas em função disso. É isso que eu quero dizer. Entendi. Uma vez que tu designa um grupo como terrorista, algumas medidas têm que se seguir. E aí vem justamente a questão diplomática. Então, se eu estou dizendo isso, por que outros países designam? Porque alguns países não têm interesse, infelizmente, em se colocar numa postura diplomática em relação a essa questão. Não tem interesse em construir, em edificar uma solução pacífica entre ambos os lados. Então, eles não se importam. Professor, a gente está assim caminhando para o final do nosso papo, mas eu gostaria de fazer uma colocação para seus comentários ainda nessa reta final. Os terroristas do Hamas fuzilaram, mataram, feriram, esfaquearam, segundo relatos, estupraram e até decapitaram, degolaram, sei lá, bebês, algo difícil até de verbalizar pela brutalidade máxima, né, em estado puro, do que o ser humano é bem capaz de fazer. Nos dias seguintes, Israel começa a bombardear, queimar, explodir vários corpos, muitos deles, talvez a maioria deles, inocentes em Gaza, né? Lembrando que na faixa de Gaza, pelo menos, segundo os números, cerca de 50 mil mulheres grávidas nesse exato momento. Em sua opinião, como estudioso das relações internacionais, como é que o mundo político, como é que os governantes que nos governam hoje podem sair de uma cilada desse tamanho diplomaticamente? Porque o que a gente vê é que não há consenso. Na ONU, o Conselho de Segurança já demonstrou que são dois polos. Queria também saber a sua opinião sobre a ONU, porque a ONU hoje em dia parece o Papa, não o Papa Francisco, adoro o Papa Francisco, mas a instituição Papa. Sabe, quando acontece um terremoto ou quando acontece uma guerra, ele fala, soltem os reféns, parem a guerra, coisas que são palavras ao vento. Então, a ONU está parecendo já há algum tempo uma leitora de discurso. Como que a gente, os governantes, podem sair de uma cilada desse tamanho? Eu sei que você não tem essa resposta, mas quais são as suas considerações sobre isso? Eu concordo contigo de que a ONU está cada vez menos séria, parece que cada vez menos as pessoas confiam na capacidade que a ONU tem de resolver os problemas, e eu penso, Lori, que a diplomacia ela é fundamental, só que a diplomacia ela só consegue funcionar de fato quando existe um certo equilíbrio de poder entre as partes. Eu acho que não existe possibilidade de soluções diplomáticas acontecerem quando há uma discrepância de poder muito grande. Então, esses dias eu até vi o presidente Lula comentar que a ONU, quando era fraca, conseguiu criar o Estado de Israel. Como é que a ONU, que agora é forte, não consegue criar um Estado palestino? Eu acho que essa visão, embora factualmente possa até ser correta, ela não entende as relações de poder, no fundo. A ONU criou o Estado de Israel porque os Estados Unidos, a União Soviética, a França... Todo mundo queria, né? Concordou. Essa é a grande questão. Então, a única chance de uma organização internacional conseguir, de fato, atuar no sentido de promover soluções pacíficas é se houver polos de poder bem equilibrados, de lado a lado. Senão, isso é impossível, simplesmente impossível de acontecer. E com a conformação atual, as coisas foram feitas para que houvesse uma dificuldade. Por que alguns países têm poder de veto e todos os países não têm poder de veto? É para ser desigual a distribuição. Então, eu não vejo muitas soluções para que a ONU possa resolver essa questão, qualquer outra grande questão envolvendo os conflitos humanitários, por conta dessa diferença muito significativa de distribuição de poder nas relações internacionais. Tentando assim, te responder objetivamente no que poderia, então, mudar a situação, sobretudo ali para a Palestina. Eu acho que só vai haver possibilidade de uma mudança significativa se
houver uma pressão maior em relação, se houver um apoio maior dos lados que têm força nessa situação. Então, eu vejo bastante o governo chinês, o governo russo falarem sobre multipolaridade, sobre diminuir o poder dos Estados Unidos no mundo, mas aí numa questão tão sensível como essa, embora possam, no nível do discurso, adotar uma posição diferente, não fazem absolutamente nada para que a situação seja distinta. A sensação que eu tenho hoje, desculpa lhe interromper, é que as coisas vão se encaminhando nos discursos e nas atitudes para que nada mude. Isso, eu também acho. Eu também acho que, infelizmente, é isso. E só que, assim, é uma situação que, do ponto de vista humanitário, está se tornando cada vez mais grave. As violações de Israel contra os palestinos, elas estão se tornando cada vez mais graves. Estão se empilhando, né? E a tendência é que esses setores mais radicais da comunidade palestina ganhem peso, ganhem força. Ontem mesmo, a gente viu protestos na Cisjordânia contra Mahmoud Abbas, que é o representante da ANP, que é quem defende a solução de 2 estados, que é quem reconhece Israel. Ou seja... Muitos acham ele moderado demais. Né? Muitos, exato. Então, essa pergunta, inclusive, eu já fiz para algumas pessoas que defendem o Estado de Israel. Vocês acham que, depois desses bombardeios, o Hamas vai ser mais fraco ou mais forte? Eu duvido que saia mais fraco. Todo mundo fala mais forte, né? Vai sair mais forte. Professor, assunto a gente tem para talvez mais 20 anos, 80 anos, para uns 20 podcasts, mais ou menos. Mas acredito que a gente você abordou também alguns pontos polêmicos e muito conteúdo para que os nossos ouvintes possam pesquisar, ler e formar ou até reformar as suas opiniões, né? Eu te agradeço demais por essa verdadeira, como é que eu posso dizer, aula magna em formato de podcast. Eu que te agradeço, Lore, pelo convite. Eu confesso que nos primeiros dias de conflito eu estava até um pouco hesitante em relação a falar sobre o tema, porque é um tema controverso, um tema difícil, mas eu, depois de ver as imagens, eu acabei me convencendo da necessidade de abordar essa questão, porque a gente precisa entender. Infelizmente, existe uma narrativa dominante de que o conflito se iniciou no sábado, não se iniciou no sábado. E a gente pode tranquilamente condenar tudo aquilo que aconteceu no sábado, mas dizer que não teve início ali. Muito pelo contrário, assim como Gaza vem sendo sitiada desde 2007, a situação dos palestinos ela é péssima desde 48, quando vários tiveram que sair de suas casas ou deixaram tentando fugir da guerra. E nunca mais conseguiram voltar também. Nunca mais voltaram. Isso é um direito que algo que o direito internacional assegura à população de refugiados o direito de voltar para sua terra depois que o conflito encerrou. Isso já aconteceu em outros momentos. Muitos alemães, por exemplo, fugiram da Alemanha na época da Alemanha nazista e puderam voltar posteriormente para a Alemanha. Então, isso é algo que é normal, que sempre foi assim, mas que parece cada vez mais difícil. Sim. Este é o Ricardo Leães, professor de Relações Internacionais da Escola Superior de Propaganda e Marketing, ESPM, doutor em Ciência Política pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Muito obrigado mais uma vez, professor. Foi um prazer imenso conversar com você, compartilhar com os meus ouvintes um pouco mais sobre essa grande questão geopolítica do século XX, que se arrasta para o século XXI e que eu, no início do podcast, chamo de a maior ou uma das maiores questões geopolíticas de nosso tempo. Pessoal, grande abraço para todos vocês. Muito obrigado pelo prestígio, pela audiência, pela paciência, pelo interesse em nos ouvir até aqui. Grande abraço. Tchau, professor. Tchau, pessoal. Tchau, Lore. Obrigado.